Aí quando tiver, você vai começar a falar, né? Quando eu ligar aí, já estou olhando aqui, não vou falar mais. A Jéssica já entrou. Você vê quem as pessoas que entram? É. Eu tenho que apertar para entrar onde? Já tá ao vivo, viu? Já tá ao vivo. Deixa eu só colocar aqui o título do que é, que eu já vou falar aqui com as pessoas que entraram. Ai, meu Deus, não tá querendo ler. Agora foi. Ó, já entrou aqui. A Giostra Editora já tá aqui, obrigado. Ismael Carvalho, Kaique Biel, Joyce Rebouças, minha mãe. Boa noite, Ismael. Débora Vitória entrou também. Delires. Bom, estamos aqui hoje para a live de lançamento do meu primeiro livro, Morto, Não Apenas Falecido. Olha só, chegou mais gente. Rafael Gomes. Obrigado pela presença de todos. Chegando mais gente. Nandaraus, Diogo de Carvalho. Jean, um abraço, Jean. Leilane. Boa noite a todos. Vamos para a Propete. Obrigado pela presença de todos, né? Hoje está aqui para o lançamento do meu primeiro livro, Morto, Não Apenas Falecido. Um livro de poesias. Está aqui. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Eu me chamo Calil Manuel, tenho 17 anos, sou estudante da Universidade Federal da Bahia, estudo teatro lá. E eu estou lançando meu primeiro livro, como eu já disse. Falar um pouco sobre minha história com o mundo literário, com a escrita, né? Eu sempre gostei muito de livros, sempre gostei muito desse universo literário que leva a gente para lugares tão distantes. E na escola, minhas matérias favoritas eram português e literatura. E sempre que eu aprendia algo nas aulas, eu já gostava de brincar com aquilo que eu aprendia. Então, se eu aprendia sobre cordel, eu gostava de chegar em casa, pegar as folhas de ofício e fazer as minhas histórias em cordel. Pegar os desenhos, fazer os desenhos igualzinho de cordel, fazer todas as características. Tudo que eu ia aprendendo, todos os estilos eu ia fazendo. Por exemplo, HQ, poema, todos os textos que eu aprendia na escola, eu praticava em casa. Todo mundo aqui parabenizando, muito obrigado pela presença de todos. E na escola também, quando eu aprendia sobre as figuras de linguagem, eu também praticava, eu inseria nos meus textos. Eu aprendia sobre metáfora, metonímia, aí eu já inseria aquilo nos meus textos. Olha, chegou mais gente, Vandete, boa noite, Mike Bispo também entrou. E isso tudo que eu fui treinando na escola, foi praticando e aperfeiçoando minha escrita, né? E na poesia, eu sempre tive um pouco de vergonha. História, narrativa, era de boa, eu dava para as pessoas ler, sempre não tive problema nenhum. Mas poesia, eu tinha um probleminha. Eu ficava envergonhado das coisas que eu escrevi, mas agora as minhas poesias estão disponíveis para quem quiser ler. Vocês podem adquirir no site da Giostre, que é giostraeditora.com.br. Se vocês usarem o cupom 2020, você ganha 20% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Vão lá comprar, quem ainda não comprou, certo? E sobre o livro, é um livro de poesias, como eu já disse, que é composto por vários estilos literários diferentes. Como eu disse, eu praticava muitos estilos literários na escola. Então tem poesia, poema, prosa poética, ensaios, aforismos, que muita gente nem sabe o que é aforismo. Vou até mostrar aqui para vocês o que são aforismos, só para vocês saberem, porque tem gente que não conhece mesmo. Deixa eu ver aqui. Aforismos são isso aqui, ó, são frases e textos pequenos, né, que falam alguma coisa bem direto, algo bem curto e direto. Isso que é aforismos. Deixa eu ver aqui que a gente pode falar mais sobre... Eu queria iniciar recitando uma poesia, né? Porque muita gente também, quando eu falei que ia lançar um livro, muita gente queria ler uma poesia minha. E eu vou recitar agora para vocês conhecerem mais ou menos como é meu estilo literário.
Ó, tô pedindo para eu falar o site de novo, é giostreeditora.com.br, certo? Lá você pode adquirir o livro. Se usar o cupom 2020, você consegue o desconto de 20%, né? E frete grátis para todo o Brasil. Então eu vou recitar aqui uma poesia para vocês conhecerem. Não é uma poesia que está no livro, é uma poesia que eu escrevi depois de ter escrito o livro, e se chama Percepção. Tudo que há lá fora, aflora. Tudo que há agora, embora. Minha alma toda hora chora. E onde mora, minha senhora? Tudo que ele fala, embola. E para quem baila, rola. Sapato sala, consola. Para cima, para baixo, como mola. Pássaro sonha com ar, voar. Dois grilhões querendo se libertar. Os loucos gritam, o mudo quer falar. Todos alegres, ele a chorar. Sempre se sentindo pequeno, sempre de olhar sereno, e com seu ar pleno, ele é mais, mas é menos. Esse é uma poesia que eu escrevi depois de ter escrito o livro, e é muito semelhante com o que tem no livro. O meu estilo é esse, são as minhas características de escrita mesmo, de poesia. E hoje eu vou falar também sobre o processo criativo, né, que na verdade foi muito espontâneo, porque eu tenho a escrita não como algo profissional, eu nem almejo isso, sabe? Eu tenho a escrita como um hobby, como uma terapia. Então, se eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu fico confuso, eu uso a escrita como um hobby, como uma terapia para me acalmar. E o livro começou assim, começou dessa forma espontânea, sem pretensão nenhuma de um dia publicar por uma editora, não. Como eu disse, eu tinha vergonha das minhas poesias. Então eu comecei a escrever pelo sentimento, para lidar com o que eu vivia, para ser a minha terapia mesmo. Só que aí eu comecei a perceber que aqueles textos, eles de certa forma tinham um potencial, né? Eles estavam interligados ali e tinha um potencial muito grande de se tornar um livro. E aí eu falei assim, não, eu vou agora, a partir de hoje, eu vou começar a escrever esses textos, pensando em torná-lo um livro e enviar em breve para uma editora. Então, eu não fiz planejamento nenhum no livro. Quando eu escrevo narrativas, por exemplo, eu gosto de planejar. Então, eu faço um resumo da história, a história dos personagens, que não vou contar no livro, mas eu faço a história dos personagens. Eu planejo tudo, como é que vai começar, como é que vai terminar. Eu sempre escrevo sabendo do que é o fim, uma narrativa. Para eu começar a escrever uma narrativa, eu tenho que saber o final. E esse livro foi totalmente caótico, a escrita dele, eu só ia, não planejei nada, até porque ele é um espelho da realidade. Esse livro aqui é um espelho da realidade, né? Eu digo aqui na contracapa que esse livro é uma ficção baseada na realidade. Ele é um espelho da realidade, então não tem como eu prever o que vai acontecer, o que não vai acontecer na minha vida. Então eu tinha que esperar para ver e depois escrever sobre. Então não foi nada planejado, não foi estruturado, eu não escrevi em uma linha cronológica, eu ia e voltava, eu como estava escrevendo já o capítulo 5, eu voltava para o primeiro porque eu pensei numa coisa boa para botar, e aí depois eu já pensava numa coisa para o final, mesmo sem saber o que eu ia fazer no final. Então foi muito caótico. Depois que eu já tinha tudo prontinho, que eu resolvi lapidar ele melhor, né, para ficar mais bonitinho e organizado. Mas foi totalmente caótico, não foi planejado. E o livro tem muito estilo diferente, né? Como eu disse, tem contos, tem poemas, aforismo, prosa poética, ensaios. Não é um livro de poema, é um livro de poesia com vários estilos literários diferentes. E por que isso? Porque, como eu disse, eu comecei a escrever porque eu queria escrever. Eu não tinha um molde, eu vou fazer um livro de poema, então vou só fazer poema, então um livro só de ensaio, vai ser só ensaio. Era um livro que eu estava lá escrevendo, e aí eu coloquei poema, eu coloquei ensaio, e isso ia muito de acordo com a minha necessidade do que eu ia escrever.
do tema. Se era algo que eu queria desenvolver mais, aí eu escrevi uma prosa poética, por exemplo, um ensaio, né? Porque o ensaio ele é melhor ainda para ir discorrendo sobre algum assunto, detalhando sobre algum assunto. Mas se eu quisesse algo mais direto, mais fluido, mais direto, eu fazia um poema, né? Então ia muito do momento, do sentimento, da necessidade, do tema. Então por isso que tem vários estilos diferentes, né? O próprio capítulo de epístolas, eu não sei, as pessoas acho que ainda não tiveram acesso ao livro, mas tem um capítulo que chama Epístolas, que é um capítulo de cartas. Isso foi uma necessidade que eu senti de fazer o personagem, o protagonista, escrever cartas para os outros personagens. Então era muito de acordo com a necessidade, com o momento, com o que eu estava sentindo para escrever. Por isso que também é um livro que o protagonista é um louco, então normal, né? Fazer vários estilos diferentes, um emaranhado de coisas na cabeça dele. Então não tinha como ser algo moldado, padronizado, sabe? Aquilo tudo certinho. Tinha que ser um caos, né? Uma confusão. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar. Sim, aí quando eu decidi escrever tornar num livro, né? Eu comecei a expressar mais minhas ideias, em vez de só expressar meus sentimentos e só criar histórias. Então eu comecei a expressar mais minhas ideias, meus pensamentos. O que eu penso sobre tal coisa? O que eu penso sobre tal atitude de alguém? Eu comecei a expor mais minha opinião nessas coisas e criar acontecimentos que não existiam na vida real, na história, coisas que não aconteceram, né? Por isso que é ficção, para que esses acontecimentos criados eles pudessem concretizar e tornar mais visível aquele meu pensamento, aquela minha opinião, né? Então, por exemplo, tem um personagem que ele finge que o protagonista não existe. Em vez de eu falar isso, aquele rapaz finge que eu não existo. Eu faço uma cena mostrando que ele simplesmente ignora o meu protagonista, para isso ficar mais visível para o leitor, né? E também eu fiz muito, para expor minhas ideias, eu fiz muito uso de ensaios, né? O que é um ensaio, para quem não sabe? Ensaio é quando você escreve para expressar sua opinião sobre determinado assunto, e aí você não se baseia em artigos científicos, em pesquisa, em estatística, nada. É só você falando sua opinião. Não precisa ser nada formal, não precisa ser nada moldado, é simplesmente você falar o que você quer falar. Isso que é um ensaio. E para fazer ensaio eu me inspirei muito no escritor Khalil Gibran, que é uma grande inspiração minha de literatura. Eu amo muito a obra dele e ele foi referência para mim quando eu estava escrevendo. Tanto é que ele é uma referência que eu digo no livro, né? Eu cito ele no livro. E eu também fiz uso da prosa poética, eu usei mais para descrever as situações, sabe? Em vez de fazer uma prosa normal, que é comum nas narrativas, de fulano fez isso, 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 isso. Eu fiz a prosa poética, que tem rima, que tem figuras de linguagem, sabe? Para deixar mais bonito, dar uma beleza ao texto e deixar ele mais rítmico, mais fluido e isso de certa forma ficar mais poético, né? Prosa poética. E até porque, novamente, meu personagem é um louco, não tinha como ser uma prosa normal, tem que ser algo diferenciado. Já a parte de aforismo que eu mostrei para vocês agora, mostrando para quem não sabe o que é aforismo, é porque é um costume meu de criar frases e textos pequenos para eu lembrar de alguma linha de raciocínio, algum pensamento, alguma opinião minha. Então, por exemplo, eu estou pensando sobre determinada coisa. E aí eu estou criando aqui minha linha de raciocínio. Ok, pensei. Eu tenho que fazer algo para eu não me esquecer disso. Aí eu criava frases ou textos pequenininhos, bem pequenos mesmo, para eu me lembrar daquilo ali e eu seguir naquela linha de raciocínio em algum momento. Então eu tinha vários aforismos guardados. E aí eu decidi pôr no livro, né? No início, quando eu coloquei os aforismos, estava tudo muito embaralhado, estava tudo junto e embaralhado, bagunçado.
Aí eu resolvi melhorar isso. Eu dividi os aforismos em dois. Tem uma parte que fala sobre aforismos só de sentimentos e uma parte que fala sobre pensamentos variados. E eu organizei eles de uma forma que entendesse melhor, né? Então, estou falando sobre aforismos de Deus, por exemplo. Aí tem uma sequência de aforismos falando sobre Deus. Estou falando sobre dor, aí vários aforismos sobre dor. Amor, aí vários aforismos sobre dor seguidos, para ficar mais organizado. Aí entrou mais gente, entrou Francisco Félix, que Francisco Félix escreveu o prefácio do meu livro. Inclusive, deixar aqui meu agradecimento a ele por ter aceitado, né? Ele foi o primeiro a ler o meu livro e fez o prefácio, que ficou ótimo, viu? Obrigado, Félix, pelo apoio. E é por isso que eu fiz os aforismos, né? Os poemas, eu me inspirei muito em música. Eu sou um amante da música, música boa, música brasileira principalmente, antiga. Eu gosto muito de MPB, de rock, de folk. Então eu me inspirei muito nos compositores, que são poetas também, né, para fazer as minhas poesias. E também em outros poetas e escritores, como eu disse, Khalil Gibran, Carlos Drummond de Andrade. Eu vou falar das minhas referências mais lá na frente. Certo? Então eu os poemas, me inspirei muito neles. E os contos, não tem muitos contos no livro, tem só alguns, mas eu usei os contos para agregar numa reflexão. Sabe, fábula? Que a gente conta uma historinha para a criança e aquela historinha tem uma moral no final para ensinar alguma coisa para a criança? Eu usei mais ou menos isso com os contos. Eu peguei o conto e, em vez de ser algo para criança, é algo para adulto, né? Para o adulto refletir. Em vez de passar uma moral, eu passo uma reflexão. Reflita sobre tal assunto. Faço o conto e aí depois você pega e reflete sobre aquele assunto. Olha, tá falando aqui, ó. Vandete, eu sinto muito orgulho de ver você realizando seu sonho. Que Deus inspire você cada vez mais. Muito obrigado, tá? Muito obrigado de verdade pela sua presença, pelo seu apoio. Falar sobre alguns pontos do livro. O teatro, né, no livro. Como eu disse, eu estudo teatro na Universidade Federal da Bahia. E o teatro é algo muito presente na minha vida. Isso é muito presente na minha vida, tinha que estar presente no livro também. E o livro é muito teatral, muito teatral. Eu quando escrevia, eu imaginava aquilo sendo apresentado num teatro, num espetáculo. E eu acredito que muitas pessoas que vão ler, vão sentir também, vão imaginar aquelas cenas acontecendo. O livro ele traz personagens muito caricatos. Ele traz diálogos que parecem script. Inclusive eu fiz igualzinho o script, que era botar o nome do personagem e depois a fala, né, para lembrar mesmo aquele script de teatro, aquele roteiro de teatro, para trazer o teatro para o livro. Falo do teatro no livro também, sem dúvida nenhuma, não podia faltar teatro no livro. Mas o livro não é sobre teatro, o livro não é um texto dramático, de certa forma, mas não é. É um texto de poesia, mas o teatro está ali presente. Como eu disse, alguns personagens são muito caricatos, são personagens que eu vejo numa peça de teatro, né? Quem sabe um dia a gente não faz... A Jéssica falou aqui, ó, esperamos em breve um livro de dramaturgia, Calil. Quem sabe? Né? Bora fazer, bora pensar nisso aí. Mas eu penso seriamente, de verdade, em tornar esse livro um dia, fazer uma adaptação para o teatro. Porque dá para aproveitar muita coisa aqui no teatro. A variedade de estilos, como eu já falei, essa mistureba de ensaio, poesia, prosa, aforismos. Isso, como eu disse, é porque eu não fiz um molde. Eu comecei só escrevendo e fui escrevendo e vai lá. Muito Clarice Lispector, vai. Escreve aí, larga tudo que você tem para falar e foi nascendo. Então, como eu disse, um estilo só não seria suficiente para passar o que eu quero passar, sabe? Se eu fosse fazer só de poema, eu acho que eu não ia conseguir passar aquele pensamento ou então aquele sentimento lá do fundo para vocês. Tinha que ter mais coisa, tinha que ter uma variedade,
sabe? Uma diversidade nisso tudo. Eu acho muito importante. Eu não sei se existe outros livros dessa forma, com vários textos diferentes. Eu não pesquisei isso, mas eu acho que é um diferencial muito importante para o livro e que, de fato, define o livro. Eu acho que o ponto principal do livro é essa variedade de estilos que ele tem, sabe? Vou falar agora sobre alguns temas. Assunto do livro, o pessoal tá o tempo todo. Quando eu falei, vou lançar um livro, aí o pessoal, fala sobre o quê? Qual é o tema? É poesia? Você vai falar o quê dessas poesias? Todo mundo tá curioso para saber o que eu falo no livro. Compra o livro, pra você saber. Mas eu vou falar aqui. Eu falo sobre loucura, né? Meu personagem é um louco. Só que calma, gente, não é loucura psiquiátrica. Eu não tô falando de um esquizofrênico, eu não tô falando de um bipolar, eu não tô falando de uma pessoa com transtorno de personalidade. Não estou falando de uma pessoa que está presa no hospício. Estou falando de loucura no sentido de ser fora dos padrões. Eu acho que quando você é fora dos padrões, quando você não está seguindo uma norma da sociedade que te impõe o sistema, você é taxado de louco. Você é chamado de louco. Quando você vive a sua verdade, a sua essência, você é chamado de louco. E o meu personagem, meu protagonista, ele aceita isso, tá? Eu não sou igual a você, eu sou louco mesmo. Então é isso, meu nome agora é Louco. Isso eu peguei dos Engenheiros do Havaí, que tem aquela música Don Quixote, que ele fala, muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Que aí ele fala, muito prazer, me chamam de Otário. Ele fala, me chamam de Otário, e depois ele diz, meu nome é Otário. E o que o meu protagonista ele faz basicamente a mesma coisa. Todo mundo tá me chamando de louco? Então eu sou louco, meu nome agora é Louco. Eu sou louco mesmo, eu vivo minha loucura. Se é para eu ser quem eu sou, se é para eu ser feliz, eu sou louco. Isso eu acho que é bonito, sabe? As pessoas veem a loucura com preconceito, mas nesse caso eu acho bonito. Fala sobre amor, poesia tem que ter amor, sem dúvida nenhuma. O amor é a base da vida, o amor é salvação. Falo sobre amizades, falo sobre sonhos, falo sobre relações interpessoais, né, que é importante. Falo muito sobre sentimentos, tem capítulo só para falar de sentimento. Falo sobre lutas, batalhas. Falo sobre dor, que é algo muito presente no livro. A dor é bonita, sim. A dor traz beleza. Sofrimento. Falo também muito sobre sofrimento. Falo sobre espiritualidade. Sem dúvida não poderia faltar espiritualidade. Porque espiritualidade é algo importante. Independente da religião que você siga, espiritualidade é algo importante. E falo também sobre espiritualidade. Muito influenciado também por Khalil Gibran. Eu falo sobre a complexidade do ser. Né? Isso traz um pouco de existencialismo, para o pessoal que gosta de filosofia. Você vai encontrar existencialismo no livro. Não é aquele existencialismo, aquela filosofia difícil de entender. É algo mais suave, mais leve para as pessoas entenderem. Mas está lá. Você vai encontrar o existencialismo. Certo? Eu também faço muito questionamento. Uma coisa que as pessoas me caracterizam, né? Dizem que eu sou questionador. As pessoas, você questiona demais. Você é muito questionador. Eu sou mesmo. Tenho que questionar tudo. Por quê? Ora, então eu questiono religião, questiono moralismo, questiono os comportamentos humanos, questiono a sociedade, eu questiono tudo nesse livro. Por que é assim? Eu não estou querendo trazer resposta nesse livro, eu estou querendo trazer mais dúvida. Eu estou querendo fazer você se perguntar o porquê disso e daquilo. Por que é assim? Eu quero fazer vocês refletirem. Sobre as poesias, no prefácio, Francisco Félix, que escreveu, ele diz que minha poesia, que o que chamou a atenção dele nas minhas poesias é que elas são atemporais. São atemporais porque os assuntos são atemporais e eu não abordo esses assuntos de uma maneira banal. Eu não banalizo os assuntos, sabe? Eu trato eles com a honra e com a dignidade que esses assuntos devem ser tratados, com a seriedade e a responsabilidade que esses assuntos devem ser tratados. Então, por isso que torna a poesia atemporal. São assuntos atemporais, importantes, tratados com seriedade. Tudo bem que tem a loucura no meio, mas é seriedade. Eu não banalizo nenhum
dos assuntos. Eu sempre coloco eles naquele patamar elevado, sabe? São coisas importantes e são coisas que as pessoas devem ouvir e refletir sobre, certo? Então, é por isso que a poesia se torna temporal nesse livro. Ele também disse que a minha poesia não é direcionada a um só tipo de leitor, gênero ou gueto. Eu não estou querendo atingir uma pessoa. Estou querendo atingir todo mundo que queira ser atingido. Então, o livro está falando aí. Quem quiser ouvir, ouça. Eu até tenho uma frase que digo, me dê sua atenção e eu lhe dou meu conhecimento. Então, eu quero atingir todo mundo que queira ser atingido. Se você tem coragem de enfrentar os questionamentos, as reflexões, pode vir. Se você tem peito para encarar, venha. Eu não quero atingir fulano ou ciclano, eu não quero atingir uma classe, a classe alta ou a classe baixa, eu não quero atingir uma raça, porque eu nem gosto desse termo raça, quem tem raça é cachorro, né? Mas não quero atingir só uma pessoa, não quero atingir uma nação, um povo, uma comunidade, uma classe, os intelectuais, eu quero atingir todo mundo. Então, se você tem coragem, pode encarar o livro, que eu vou estar satisfeito em fazer alguém refletir. Vou falar agora sobre as referências do livro. Como eu disse, né, que ia falar. Eu já disse Khalil Gibran. E os músicos, muito músico foi referência para mim. Raul Seixas, sem dúvida, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Raul Seixas. Belchior, muito importante também. Bob Dylan, que Bob Dylan sempre me faz refletir. Eu nunca ouço Bob Dylan só por ouvir, só porque eu quero ouvir uma música. Se eu ouço Bob Dylan, eu me questiono, eu faço mais reflexões. Bob Dylan, eu acho que além de um cantor, compositor e músico, ele é um filósofo. Ele faz as pessoas, um agitador cultural. Ele faz as pessoas refletirem. Khalil Gibran, como eu disse, escritor libanês. Carlos Drummond de Andrade, sem dúvida nenhuma, é um dos meus escritores poetas favoritos. Adoro os poemas dele. Engenheiros do Havaí, como eu disse, sobre a música Don Quixote. Rita Lee, que é a rainha do rock brasileiro. Eu amo as músicas de Rita Lee. E até mesmo o pastor Caio Fábio. Esse não sei se as pessoas conhecem, mas ele é muito importante também, porque ele também sempre me faz refletir e questionar, principalmente no que se refere à espiritualidade. Sempre que eu vejo os vídeos dele, eu reflito, eu me questiono, eu aprendo muito também, e ele sem dúvida também foi referência para escrever esse livro. E também todo mundo que fez parte um dia da minha vida foi uma referência para mim, mesmo que não seja citado no livro, até porque eu não cito nomes no livro, mas todo mundo que eu observo na minha vida, que fez parte do meu caminho, bem ou mal, foi referência para mim para escrever também. Bom, agora eu vou recitar mais um poema, né, para fazer essa intervenção artística, que é um poema que também não está no texto, não está no livro, eu escrevi depois também, ele se chama Compreende, e ele é assim, ó. Esse poema descreve muito dos meus textos. Esse poema ele vai mostrar para vocês que eu não venho trazer entendimento nem respostas para vocês, eu venho trazer mais perguntas. Engana-se quem crê que lendo essas minhas poesias secas e diretas, que está me conhecendo e sabendo do que estou dizendo. Meus poemas não explicam nada e te levam a lugares distantes, em lugar nenhum, pois estou te explicando para complicar. Quem poderia bater no peito dizendo eu entendo os poetas? Quem? Quem teria a audácia de afirmar eu estou entendendo? Não entende a mente dos profetas, artistas delirantes, pois a cada palavra dita, 1 bilhão de coisas para pensar. Nem eu sei se com essas coisas estou atingindo minhas metas, mas sei que a cada página passada e poema lido, você está descendo em ladeiras das profundezas sentimentais de um ser errante. E será que lá haverá luz clara para que possa enxergar? Em verdade digo que com isso venho trazer mais dúvidas incertas, e sua cabeça girando, a mente pensando, e você se roendo. Mas feliz estou, pois são estas páginas falantes,
as quais um dia me pediram para eu calar. Mas como posso calar? Agora se está feito em retas, e agora muitos talvez estejam se enfurecendo, pois continuo a falar sem que me cale antes de em mesmo desejar me calar. Então eu acho que esse poema ele diz muito do que as pessoas podem encontrar nesse meu livro. Né? Eu não venho trazer respostas, eu não venho fazer vocês entenderem do que eu estou falando. Eu quero que você sinta, eu quero que você diga o que você está entendendo do seu fundo, o que aquilo atingiu em você, o que aquilo mexeu em você, qual é a sua interpretação. Não interessa o que eu quis dizer, o que eu estou sentindo, qual é a minha opinião, eu quero saber o que você ouviu ou leu, né? Com aquele poema, com aquele ensaio, com aquele aforismo, com aquela prosa poética. O que isso mexeu em você? É isso que minhas poesias vêm trazer. Bom, se vocês tiverem perguntas, vocês podem perguntar aí nos comentários que eu vou ler, certo? E responder para vocês. Eu queria fazer aquele negócio das perguntas, mas eu não sei fazer isso. Mas tudo bem, vocês perguntam aí nos comentários mesmo que eu respondo. Tem gente falando aqui, parabéns, Calil, isso é apenas o início, o mundo te espera, sucesso. Sim, eu concordo, eu acho que é só o início de uma longa jornada, né? E eu espero realmente que o caminho seja longo. Eu faço votos de que seja longo. Não que seja fácil, que seja difícil mesmo. Eu quero que seja difícil, que seja tentador, que seja árduo, mas que isso seja longo e próspero, né? Diogo de Carvalho já leu o livro, né? Ele já tem um livro, ele falou assim, ó, eu me senti mal lendo o livro. Justamente, eu não estou fazendo um livro para as pessoas se sentirem bem, eu estou querendo incomodar, eu estou querendo fazer vocês refletirem, estou querendo fazer vocês ficarem exaustos de tanto pensar, certo? Eu quero que vocês mudem, e mudança tem que ter, sim, uma angústia no meio, tem que ter aquele sentimento ruim. Mudança não é fácil, sabe? A cobra que troca de pele, com certeza aquilo deve ser muito doloroso para ela. Mas tem que mudar, tem que se renovar, tem que ser dolorido mesmo. A mudança é precisa e é dolorosa. Né? Mas todas as coisas boas doem, realmente. Todas as coisas boas doem. Tudo, mudança, a verdade, o amor, tudo dói. Tudo que é bom dói. Bom, falar. Quem tiver pergunta, novamente, pode comentar aí, pode falar, que eu respondo. Se tiver alguma dúvida sobre o livro, sobre como foi escrever, publicar, qualquer coisa, podem perguntar. Vou falar sobre algumas curiosidades do livro, que esse livro está cheio de... É realmente para você ficar curioso e atiçado. O livro ele tem segredos e códigos. Sabe aquele filme Código da Vinci? Eu amo. Olha, a Jean falou aqui, ó. Calil, você é grandioso. Primeira vez que eu vejo um lançamento online. Só mostra a sua grandiosidade diante do mundo pra frente. Parabéns, arrasa sempre. Muito obrigado, Jean. Você também foi inspiração, sim, para mim. Você, Jean, que é artista daqui da cidade de Candeias, é escritor também. Eu fico muito honrado de ter você aqui. Tem gente falando, juntos e misturados, parabéns, Calil. Tão jovem e tão bem decidido. Obrigado. O título, como foi a escolha? Quem foi que perguntou? Cláudio Gouveia. A escolha do livro realmente muito intrigante. Esse negócio do morto e do falecido. As pessoas tem diferença? Tem, eu acho que tem. Né? O falecido é um eufemismo para morto. Então, sim. Tem mais perguntas ali, né? Como você se sente? A gente está publicando seu primeiro livro. Vou responder. Então, o título é o seguinte, Morto, o título eu acho que tem duas formas de ser lido, e aí eu não sei como é que as pessoas vão interpretar, como é que vai atingir. Pode ser morto, não apenas falecido, ou morto, não apenas falecido. Aí você que decide como é que você vai ler. A escolha era uma frase que eu vivia falando, eu nem sei porque eu ficava falando dessa frase. Eu não estava morto, eu só andava falecido, eu não estava morto, eu só andava falecido. E isso virou meio que uma marca. Tem até o professor, vou falar, não sei se ele está aqui, mas o professor Alex, ele vivia brincando. Sempre que ele me vê, ele fala, eu não estava morto, só andava falecido, porque virou uma marca minha essa frase. E aí foi nisso, eu queria botar essa frase no livro, porque eu acho que ela me representa bem.
Vandete perguntou como é, o que mesmo? Publicar o livro, né? Como está sendo publicar o livro. Está sendo demais, está sendo incrível. Para quem não sabe, eu já tentei publicar esse livro uma vez. Outro livro uma vez, e eu fui enganado, eu fui passado para trás, não deu certo, foi horrível a experiência e agora eu estou muito feliz com essa realização. Né? É algo muito especial para mim, uma conquista. Uma outra curiosidade do livro é que tem uma poesia que era para ser uma música. Eu e meu primo Hércules, eu não sei se ele está aí, meu primo Hércules, ele é cantor, ele é professor e cantor, ele é artista, ele é tudo. Ele gravou, eu vou soltar aqui para vocês ouvirem, e tá vou soltar só um trechinho para vocês ouvirem, para não dar spoiler, mas tá no livro. Ó. Tá dando para ouvir? A flor vermelha no campo, o papel branco no grampo, a observadora. Essa música eu escrevi para ser uma música. Um dia eu espero realmente gravar isso e levar para as pessoas ouvirem, mas está no livro, quem quiser conhecer, certo? Algumas curiosidades sobre o livro. Outras curiosidades, né? Os personagens são inspirados em pessoas reais. Eu me inspirei em muita gente da vida real. Opa, a luz caiu aqui. Tudo bem, mas tá dando para ver, né, gente? Desculpa aí, a luz desligou, mas tá ótimo. Vamos seguir em frente. Hércules está aí. Falei de você agora. Mostrei a música que você fez comigo. E fez o arranjo. Os personagens eles são inspirados em pessoas reais, mas eu não cito nomes. Inclusive, quando eu escrevi, tinha os nomes. Eu escrevia com o nome, é fulano de tal. Só que quando eu decidi escrever para ser um livro, eu modifiquei, porque não dá, né? Para evitar problema é melhor não trazer esses nomes. Então eu peguei e dei o nome de uma característica do personagem. Então eu estou falando de tal. Qual é a característica que eu acho principal, ou então que eu vá abordar no livro? Essa característica eu vou colocar como o nome dele, certo? Então, referências às pessoas da vida real. Lógico que não tenho responsabilidade nenhuma em transmitir que aquela pessoa seja do jeito que ela é mesmo. Estou fazendo aqui uma obra de ficção e eu vou escrever o que eu acho dela, o que eu vejo dela, certo? Então, basicamente é inspirado em uma pessoa, mas é totalmente partido de mim. É a minha projeção daquela pessoa, do que eu vejo que ela é, do que eu acho que ela é, porque não tem como a gente conhecer uma pessoa 100%, né? É impossível. Mesmo você vivendo 24 horas por dia com uma pessoa, você não tem como conhecer a pessoa totalmente. Outra curiosidade é que durante a produção do livro me questionaram o significado de uma palavra. Uma palavra. Diogo que leu, eu não sei se ele chegou nessa parte já dessa palavra esquisita. Que é uma palavra esquisita mesmo. É reucato. Reucato. Me questionaram, a editora inclusive questionou o que é reucato. Eu não vou dizer qual é o significado da palavra, porque eu acho que perde um pouco a graça. Então, vocês vão ler e vão ver o que era ali. Eu acho que dá, se você refletir bem, você vai conseguir descobrir qual é o significado do reucato. Se não descobrir, dê o seu significado. Como eu disse, não importa o que eu falei, o que eu penso, qual é a minha opinião. Importa o que você... o que você sente, como aquilo te atingiu, certo? Então, se você não descobrir qual é o significado da palavra que eu criei, vocês inventem, ou então digam o que você sentiu que era, certo? Mas vou explicar o porquê essa palavra. Essa palavra é um neologismo, né? É uma palavra que não existe no dicionário, você pode pesquisar no Google, não vai achar. Foi eu que criei. E eu criei usando palavras em latim. Eu peguei algumas palavras em latim que eu achasse que tinha a ver com a palavra. Fui juntando, fui lapidando até chegar nessa palavra, reucato, né, que é um termo usado para referir a alguns personagens do livro. Reucato. Então, é isso. Foi uma palavra que eu inventei. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Mas
eu acho que dá para se descobrir o significado no livro. Se não descobrir, diga o que você acha que é, o que você sentiu, que pode ser isso. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais curiosidade. Tem alguns diálogos no livro que aconteceram na vida real. Como eu disse, é uma ficção baseada na vida real. Então tem... o pessoal está perguntando onde compra o livro. No site da editora, é o site giostroeditora.com.br, certo? Você pode botar o cupom lá 2020 e você ganha 20% de desconto e ganha frete grátis para todo o Brasil, ok? Então, tem esses diálogos que eles aconteceram comigo mesmo. Eu estava conversando com alguém e aí veio esse diálogo e eu fui pensando, pô, esse diálogo tá bom, tá trazendo coisas legais, tá fazendo refletir, tá trazendo questionamentos, afirmações. Então, eu acho que poético, eu tenho um problema que de vez em quando eu tô... Um problema não, eu não acho que isso seja problema, acho que isso seja bom até. Jean está perguntando, reucato? Sim, reucato. É essa palavra, desse jeito mesmo que se escreve. Então eu fui pegando aquelas poesias, aqueles diálogos, na verdade, e fui quase que colocando integralmente no livro, sem cortar nada. Às vezes, né? Às vezes a gente corta, a gente bota alguma coisa nova que não tinha, ou então muda as palavras para deixar mais poético, mais bonito. Essas coisas de artista, né? Mas fazia isso para... mas os diálogos quase que integralmente. Então, acontece muita coisa que aconteceu de verdade e eu só descrevi. Outras eu inventei, saiu da minha cabeça maluca e eu inventei. Né? Bom, alguém tem pergunta para fazer? Podem fazer que eu respondo. Eu me empolgo falando, eu esqueço de ler, mas eu vou prestar mais atenção. Certo? Podem perguntar. Muita gente também perguntou o que me motivou a escrever esse livro. Por que escrever o livro? Eu não sei. Sinceramente, por que eu queria escrever um livro, eu não sei, mas... Sei lá, a gente não explica sonho, né? Por que você tem o seu sonho? Todo mundo tem sonhos. Por que você tem tal sonho? Não vale dizer que o meu sonho é ser rico. Né? Tô falando sonho de verdade, sonho do nosso coração, que a gente quer realizar, mas não tem um motivo certo para querer realizar aquilo. A gente só quer ter aquilo ou viver aquilo, certo? Então, eu não sei exatamente por que eu tinha o sonho de escrever um livro. Talvez porque eu gosto muito de livros, talvez porque eu gosto de escrever, não sei de responder isso. Mas esse livro, ele, como eu disse, começou como um hábito que eu tenho de escrever. Começou como uma terapia, começou como um hobby. Né? E depois que eu fui ver, isso aqui ficaria legal num livro. Isso aqui eu leria se eu encontrasse na biblioteca. Kaique Biel está perguntando se demorou para finalizar o livro. Por incrível que pareça, não. Eu demorei mais na revisão do que escrevendo. Porque simplesmente eu ia jogando. E aí eu demorei muito, porque é muita revisão. Ler muito. Eu li esse livro, mas acho que umas 15 vezes ou mais. Eu li hoje, inclusive, e li de novo. Então eu leio muito. Qual o principal objetivo do seu livro e qual público você pretende alcançar? Legal. O objetivo é que isso toque as pessoas. Que faça as pessoas refletirem. Que faça as pessoas saírem daquela zona de conforto e questionar. Padrões são importantes? Será que a gente não está sendo só um robozinho fazendo tudo que o sistema quer que a gente faça? Será que a gente esqueceu quem a gente é? Será que a gente esqueceu o essencial? Será que a gente não está vivendo só pelo trabalho? Sabe, eu venho questionar isso. Eu quero que vocês reflitam sobre a vida. Não só sobre isso, sobre o sistema que eu falei, porque isso eu acho muito importante. Mas amizades, suas amizades são boas amizades. Ter muitas amizades é bom mesmo? Ou será que é melhor ter poucas amizades, mas ter uma amizade de qualidade? O amor, será que não está sendo muito banalizado? Não está sendo quase que dissolvido na sociedade hoje em dia? O meu objetivo é fazer questionar. E o público, como eu disse, eu não
tenho fulano, eu não quero atingir uma classe, eu não quero atingir uma comunidade, eu não quero atingir um tipo de pessoa. Eu quero que todo mundo possa ler, que todo mundo, isso possa alcançar todo mundo. E que quem vai ler é quem tiver coragem de ler. Vai lá e se joga na leitura. Se você quer ler, leia. Independente se for pensando em você. Até porque eu não pensei em ninguém, eu não escrevi isso pensando em ninguém. Eu escrevi pensando em mim mesmo. Pode até parecer ser um pouco egoísta, mas é verdade. Eu comecei a escrever para lidar com problemas meus, com situações minhas. Então, é isso. Francisco Félix perguntou: fale do garoto do coração quebrado. Por que quebrado? Desilusão amorosa? Eu não sei. Eu não sei o que passa no coração das pessoas. Eu não consigo, eu gostaria até, muitas vezes, de saber o que se passa para poder ajudar algumas pessoas. Mas eu não sei por que o garoto do coração quebrado tem o coração quebrado. Desilusão amorosa eu acho que é talvez a principal coisa, mas talvez mais outras coisas. Eu não sei realmente por que ele quebrou o coração. Mas muito provavelmente desilusão amorosa, com certeza. O livro tem restrição de idade? Olha, não tem. Sabe, eu não falo nada impróprio pra ninguém, mas eu acho que tipo, se você botar uma criança para ler, talvez ela não entenda, porque tem palavra difícil, tem palavras, tem um vocabulário complicado, sabe? Por exemplo, deixa eu ver aqui alguma palavra, sei lá. Tem aqui opimos, inanes, outorgar, são palavras difíceis, a criança não vai entender. Não tem restrição de idade, eu não falo nada impróprio, mas também eu falo coisas difíceis da criança entender. Né? Eu acho difícil até adulto entender, quanto mais criança. Então, não tem restrição de idade, qualquer um pode ler, mas talvez as crianças não entendam. Né? Para elas não está dizendo nada ali, não está falando nada com nada. Certo? Eu vou continuar aqui falando sobre o que me motivou. Então, eu percebi que estava nascendo algo interessante para escrever esse livro, né? E foi o hábito de escrever e minha coisa de ter fazer a escrita de uma terapia, e aí eu ia usando isso para escrever. Foi o que me motivou. Né? Não foi pensando em publicar ou em ganhar dinheiro, nada disso. Foi realmente pensando em lidar com os meus problemas, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos acelerados, deslocados na minha cabeça. Qual a minha intenção? Foi até uma coisa, foi o que perguntaram, né? Qual é o meu objetivo, mais ou menos? Escrever me ajuda muito. Eu espero que ler esse livro ajude vocês também. Ajude as pessoas. E eu quero que quem leia possa refletir, possa apreciar a dor em forma de arte, a dor em forma de beleza. Eu quero que as pessoas possam fazer uma viagem em sua própria história. Eu quero que isso de alguma forma ajude as pessoas a se encontrarem. Mesmo que fique com mais dúvida, com mais questionamento, mas que isso possa ajudar as pessoas de alguma forma. Certo? Que faça mudar. Não sei. Qual a importância da leitura desse livro? Primeiramente, ler qualquer livro é muito importante. Leitura é importante. Te deixa mais culto. Então leiam. Certo? Não precisa ser o meu livro, leia livros de vários gêneros, estilos, qualquer livro é importante. Mas qual a importância do livro? O livro tem muita filosofia envolvida, não é aquela filosofia mirabolante, como eu disse, é uma filosofia simples que as pessoas podem entender, né? Eu quero realmente que isso possa fazer as pessoas refletir sobre assuntos mais corriqueiros, mais comuns na nossa vida, na vida de todo mundo. Porque esses filósofos que questionam a origem do universo, isso está muito distante da maioria das pessoas. Então eu quero falar sobre assuntos que estão presentes na nossa vida. O amor, a amizade, a dor, o sofrimento, tudo isso. Certo? Deixa eu ver aqui. Muita gente está perguntando ainda onde comprar, né? Vocês podem comprar no site da editora giostrieditora.com.br. Você botando no cupom 2020, você vai ganhar 20% de desconto. Vou repetir no site. giostrieditora.com.br. Certo? Como você ligou as poesias, porque eu não vejo uma ligação direta entre as poesias, pois elas não passam o mesmo cenário
o tempo todo, mencionar o tempo todo, mas mesmo assim consegue conectar de alguma forma. Olha, veja bem, as coisas estão conectadas, não tem esse cenário realmente, não descrevo o cenário, porque o cenário é a própria alma da pessoa, o próprio sentimento. Nós temos 13 minutos, me informaram agora, né? Mas a live vai cair e a gente volta. Qualquer coisa a gente volta. Então, a ligação é o sentimento. Eu acho que é isso. É a conexão entre os pensamentos, entre os personagens, entre os pensamentos, a verdade do protagonista. Eu acho que é isso que conecta tudo. Os textos são independentes, certo? Tem um texto tal que você vai ler, você vai entender ou não. Tem um texto tal, tem outro texto, você pode ler totalmente aleatório, mas se você ler do início ao fim, direto, você vai ver que realmente tem conexão. É importante isso. Eu só estou aqui preocupado um pouco com a live que já está perto de cair, né? Então, deixa eu ver. Ok. Por que as pessoas leriam o meu livro? É uma pergunta que muitos também... Essa pergunta me encabulou muito, me deixou muito... O que Drummond representa na minha vida? Acabei de ver aqui. O que Drummond representa em sua poesia ou em sua vida? Bom, Drummond, eu acho que ele transmite pra gente, de uma forma mais simples e pura, a verdade sobre a vida. Aquele famoso poema icônico dele, A Pedra no Meio do Caminho, que ele foi muito hostilizado quando escreveu, mas agora é um poema icônico. Aquilo ali transmite muito sobre a nossa vida de uma forma tão simples e boba, entre aspas, e é basicamente isso que eu trago na poesia. O que Drummond representa na minha vida é isso, é essa consciência, é ter essa racionalidade, esse pensamento de que nosso caminho vai ter pedras. E isso não é necessariamente uma coisa ruim, sabe? A gente tem que enfrentar essas pedras. Então acho que é isso que Drummond representa tanto na poesia quanto na minha vida. Voltando, por que as pessoas leriam o meu livro? O livro é uma proposta diferente. Como eu disse, eu não sei se existe outro livro que tenha essa mistura de estilo, essa variedade. Mas eu acho que isso é um diferencial do meu livro. Então, é uma coisa que você não vai se cansar de ler. Toda hora poema, toda hora ensaio, toda hora um conto. Não. Uma hora você vai ver um poema, outra hora você vai ver um ensaio, outra hora você vai ver uma coisa diferente, você vai ver um aforismo. Então você não vai se cansar de ler, né? E eu acho que o livro é carregado de reflexão e sentimento. Eu acho que isso, além de entreter, pode agregar muito na vida de todo mundo e trazer toda essa arte, beleza. A dor é bonita, sim, a dor é bonita. A gente consegue ver beleza na dor também. E nesse livro há muita beleza, muita dor, muito amor, muito sentimento. E isso é muito importante. As pessoas estavam perguntando qual é o público-alvo, eu já disse, né? Não tenho um alvo. A minha meta é atingir um sentimento nas pessoas, independente de quem leia. Então não tenho esse público-alvo. O livro é para todos que tenham peito e coragem de encarar. Eu acho que pode interessar muito aos amantes de poesia, jovens e adultos que gostam de filosofia, pessoas que se interessam por espiritualidade, pela beleza da arte literária. Eu acho que essas pessoas podem ser o alvo, né, como vocês dizem, o público-alvo, mas o livro é para todos que queiram ler, certo? Eu não sei quanto tempo falta para a live acabar, mas cair, mas eu vou voltar lendo um novo poema. Falta 7 minutos? Tá, então dá para ler esse poema. Chama Senhor Peregrino, o poema. O que é isso aqui? O poema se chama Senhor Peregrino. Ei, pare por favor, me escute antes de ir embora. Sou eu só um homem em sua tristeza. Sou dos que somem, sou dos que têm frieza. Eu não tenho ninguém e não tenho onde ir. Então, por favor, me deixe te seguir. Mas para isso de sua ajuda vou precisar. Estou pronto para ir a qualquer lugar. Estou pronto para sumir. Fazer
tudo do seu jeito, cantar a sua dança e dançar sua canção. Nas águas profundas em que andares, andarei também em seus verdes mares, pois a ti me entrego de corpo e espírito, e consuma o que já tenho dito. Quero ser só eu e ti, em minha solidão me unir, fazendo o teu querer, cantando sua dança, dançando o teu cantar. Deixe-me ir nesta viagem com o Senhor, prometo não me desviar nem profetizar terror. Quero apenas andar em tuas pegadas, revelar as verdades afogadas, amar a todos sem limite, e em alta voz que se emite, não falar erros que tantos cometem, abrir os olhos daqueles enganados. Senhor peregrino, deixe-me acompanhá-lo. Esse poema também não está no livro, mas tem poema no livro muito bonito também, nessa pegada também. Eu acho que a nossa live vai cair e eu vou fazer o seguinte. Tem quantos minutos ainda falta? 5. Ah, então eu vou falar aqui só mais uma coisa que eu tenho para falar e a gente vai encerrar se despedir. Eu escrevi esse texto hoje de tarde, né? Tá acontecendo muita coisa boa, por exemplo, o lançamento desse livro, mas também está acontecendo muita coisa ruim, né? E por isso eu gostaria de encerrar a live recitando um textinho que eu escrevi hoje. Antes de cuidar de alguém, cuide de si mesmo. Antes de ouvir alguém, ouça a si mesmo. Antes de ajudar alguém, ajude a si mesmo. Antes de julgar alguém, julgue a si mesmo. Antes de ter alguém, tenha a si mesmo. Antes de amar alguém, ame a si mesmo. E não hesite em amar, ame, se entregue. Não desista do amor, o amor é salvação. Desejo coisas boas, novas e felizes para você. E lembre que quando precisar, estarei aqui por você. Olha só tudo isso, só faltou você. Como eu queria que estivesse aqui. Só espero que fique bem. Eu te amo. Certo? Então, muito obrigado para todo mundo que veio assistir essa live. Muito obrigado mesmo. Eu estou gostando muito dessa repercussão que o livro está tendo. Eu espero que gostem também como vocês estão dizendo aí que gostaram, que a live está ótima. Espero que gostem do livro também. Lembrando, vocês podem adquirir no site da Giostre, giostreeditora.com.br, giostreeditora.com.br. Com o poema 2020 você consegue o desconto de 20%. O Félix está falando, peraí. Félix falou... Calil, em um trecho de sua poesia, você disse que tem 1000 pensamentos translocados dançando em uma tempestade doida que varria sua cabeça. Fale desse momento, tem como? Rapidinho. Como eu disse, a escrita é uma terapia para mim. Eu faço isso para poder lidar com os meus pensamentos. A minha cabeça é muito acelerada. Eu penso uma coisa, eu estou escrevendo uma coisa que eu já pensei em outra e aí tem que anotar, porque senão eu vou esquecer. É por isso que eu faço a escrita dos aforismos, porque eu vou esquecer, porque fica muita coisa na minha cabeça. Então é basicamente isso. A questão do varrer da minha mente é porque, de certa forma, esses pensamentos acelerados eles limparam minha mente de qualquer preconceito e qualquer sentimento ruim. Mesmo que às vezes a gente tenha aquela recaída de ter uma raiva, ter uma explosão de raiva, ter uma revolta, mas a minha mente está sendo limpada, varrida, como eu digo, por esses pensamentos acelerados. Muito obrigado a todo mundo que veio. Eu espero fazer outras lives falando do livro mesmo, sei lá. Gostaria que esse momento fosse presencial, infelizmente não dá. Eu vou fazer dedicatórias online, né, que foi algo que a Giostre Editora me sugeriu. Tirem fotos com o livro, quando vocês receberem o livro. Tirem fotos, me marquem, que eu vou repostar agradecendo e fazendo uma dedicatória online para você. É o que o momento exige da gente, né? Então, muito obrigado por todos que vieram aqui, que me apoiaram, que divulgaram. Muito obrigado mesmo de coração e amem, amem, o amor salva. Não esqueçam, é o melhor sentimento, só o amor salva. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e tchau. E como é que encerra esse negócio que eu não lembro? Ai meu Deus, eu sou péssimo com tecnologia, eu sou bom com escrita. Então eu vou deixar aqui, ele está dizendo que falta 18 segundos, 17, então ele vai acabar aqui. Deixa ele acabar no tempo dele, as coisas no tempo dele. Vai com calma, sem pressa, com paciência. 5, 4, 3...